O embaixador Cat Dioren estava no deck de observação de sua nau capitânia e observava o planeta azul crescer na tela. Terra! Um mundo tão pequeno. Uma espécie tão jovem. Ele havia realizado 200 integrações planetárias em sua longa carreira e já sabia que esta seria a mais fácil de todas. O Império Valorian governou 3/4 da galáxia conhecida durante 12.000 anos. Todas as espécies eventualmente se juntaram. Alguns vieram de boa vontade, ansiosos pelos presentes que o Império oferecia. Outros resistiram no início, mas sempre se renderam no final. O Império aperfeiçoou a arte da absorção ao longo de milênios. Eles sabiam exatamente o que cada espécie queria e sabiam como oferecê-lo de uma forma que parecia generosa em vez de ameaçadora. Os humanos alcançaram viagens mais rápidas do que a luz apenas 60 anos atrás. Eles eram praticamente crianças pelos padrões galácticos. Cat Dioren leu os relatórios de inteligência com leve divertimento. Os humanos travaram 2 guerras massivas entre si no século anterior. Eles quase destruíram seu próprio planeta com a poluição. Eles discutiam constantemente sobre política, religião e economia. Sob todos os aspectos, eles eram uma espécie caótica e primitiva que precisava desesperadamente de orientação. A frota de integração entrou em órbita ao redor da Terra com grande alarde. 300 navios de guerra se organizaram em um padrão geométrico perfeito que podia ser visto da superfície do planeta. Foi uma exibição projetada para impressionar e intimidar na mesma medida. A mensagem era clara. O Império era poderoso além da imaginação, mas veio em paz. Cat Dioren transmitiu a saudação padrão e solicitou uma reunião com os líderes da Terra. A resposta veio em poucas horas. O Conselho da Terra Unida ficaria honrado em receber o embaixador na sua sede em Genebra. Tudo estava acontecendo exatamente como esperado. A nave do embaixador desceu pela atmosfera da Terra e pousou em uma plataforma fora de um prédio de vidro e aço. Cat Dioren surgiu e encontrou uma delegação de humanos esperando por ele. Eles eram menores do que ele esperava, criaturas de aparência suave, sem armaduras ou armas naturais. Como é que seres tão frágeis sobreviveram num planeta com predadores, terremotos e condições meteorológicas violentas? Foi quase divertido. Uma mulher deu um passo à frente do grupo. Ela tinha pele escura, cabelos grisalhos e olhos calmos que o estudavam sem medo. Embaixador Cat Varan, sou a secretária-geral Amaro Convo. Bem-vindo à Terra. Ficamos honrados com sua visita. Sua voz era calorosa e genuína. Cat Dioren conheceu milhares de líderes planetários e geralmente conseguia detectar medo ou ganância em segundos. Esta mulher não mostrou nenhum dos dois. Ela parecia apenas curiosa, como se ele fosse um convidado interessante e não um representante de um império que poderia destruir o mundo dela com um único comando. A honra é minha, secretário-geral. Cat Varan respondeu com graça prática. O Império Valorian tem observado o progresso da humanidade com grande interesse. Acreditamos que chegou a hora de recebê-los na comunidade galáctica. Ela sorriu e gesticulou em direção ao prédio. Por favor, entre. Estamos ansiosos para ouvir o que você tem a dizer. A sala de reuniões era grande, mas decorada de forma simples. Os líderes humanos de todas as nações sentaram-se em torno de uma mesa curva. Seus rostos mostram uma mistura de curiosidade e cautela. Cat Varan já tinha visto isso antes. As novas espécies sempre ficavam nervosas durante o primeiro contato. Esse nervosismo geralmente os tornava fáceis de manipular. Ele ativou sua apresentação e iniciou o discurso padrão de integração. O Império era vasto e antigo. Forneceu paz, prosperidade e proteção a todos os seus mundos membros. As espécies que se juntaram ganharam acesso à tecnologia que faria avançar a sua civilização durante séculos. Eles ganharam parceiros comerciais em milhares de sistemas estelares. Eles ganharam segurança contra piratas, desastres naturais e forças hostis. Os benefícios foram além do cálculo. Os humanos ouviram educadamente por 3 horas. Eles fizeram perguntas ponderadas sobre acordos comerciais, obrigações militares e preservação cultural. Cat Varan respondeu a cada uma delas com a confiança de uma longa experiência. Sim,
as espécies membros mantêm os seus próprios governos. Sim, eles mantiveram as suas próprias culturas e tradições. Sim, o Império pedia muito pouco em troca. Apenas cooperação. Apenas lealdade. Apenas uma pequena homenagem para apoiar a infraestrutura imperial que tornou tudo possível. Ao terminar, o secretário-geral Okonkwo agradeceu-lhe sinceramente pela explicação detalhada. Então ela disse algo que Ketivaran nunca tinha ouvido antes em 200 integrações. Agradecemos esta generosa oferta, embaixador. É verdade que sim, mas após cuidadosa consideração, o Conselho da Terra Unida decidiu recusar. O implante tradutor de Ketivaran deve ter funcionado mal. Peço desculpas, secretário-geral. Você poderia repetir isso? Nós recusamos, ela disse, ainda sorrindo calorosamente. Estamos gratos pelo interesse do Império, mas a humanidade prefere permanecer independente neste momento. O embaixador olhou para ela por um longo momento. Isso nunca aconteceu. Espécies negociadas. Espécies fizeram contra-ofertas. As espécies pediram melhores condições. Mas eles não disseram simplesmente não. Talvez tenha havido mal-entendido, disse ele cuidadosamente. Deixe-me explicar os benefícios econômicos com mais detalhes. Nas semanas seguintes, Ketivar apresentou oferta após oferta com generosidade crescente. Ele ofereceu acesso ilimitado às redes de comércio galácticas que tornariam cada ser humano rico além dos seus sonhos. Ele ofereceu tecnologia de fabricação que eliminaria a pobreza na Terra dentro de uma década. Ele ofereceu avanços médicos que poderiam duplicar a expectativa de vida humana e curar doenças que os atormentavam há séculos. Os humanos examinaram tudo cuidadosamente. Eles fizeram perguntas inteligentes. Eles expressaram apreço genuíno pela generosidade do Império. E então eles recusaram educadamente toda e qualquer oferta. Ketivaran mudou de tática. Relatórios de inteligência indicaram que os humanos tinham uma longa história de guerra. Certamente eles entenderam o valor da segurança. Ele ofereceu a proteção total da Marinha Imperial, 10.000 navios de guerra que defenderiam a Terra de qualquer ameaça na galáxia. Nenhum pirata ousaria aproximar-se do espaço humano. Nenhuma espécie hostil jamais ameaçaria as suas colônias. A humanidade estaria segura para sempre sob o escudo do Império. O secretário-geral Okonkwo ouviu toda a apresentação. Ela perguntou sobre estruturas de comando, tempos de resposta e a história de intervenções militares do Império. Então ela agradeceu novamente e recusou. Suas forças armadas são impressionantes, embaixador, disse ela. Mas preferimos providenciar a nossa própria defesa. Com todo o respeito, secretário-geral, a sua frota é pequena em comparação com ameaças potenciais. Você tem talvez 300 embarcações com capacidade de combate. O Império tem milhões. Compreendemos nossas limitações, ela respondeu calmamente. Mas acreditamos que depender de outros para proteção cria uma dependência da qual é difícil escapar. Preferimos construir lentamente a nossa própria força do que aceitar a força que pertence a outra pessoa. Catherine começou a sentir algo que não sentia há décadas. Frustração. Ele voltou ao seu navio e apresentou relatórios confusos ao comando imperial. Os humanos não estavam respondendo aos protocolos de integração padrão. Eles não estavam sendo hostis ou irracionais. Eles estavam simplesmente se recusando a cooperar. O comando imperial respondeu com novas instruções, oferecendo-lhes tecnologia. Não apenas avanços médicos ou equipamentos de produção, mas os sistemas verdadeiramente avançados que as espécies primitivas sempre desejaram: inteligência artificial que pudesse resolver qualquer problema, energia limpa que duraria para sempre, poder computacional que faria avançar a ciência humana em 500 anos numa única geração. Ketivaran apresentou esta oferta com confiança renovada. Nenhuma espécie jamais recusou a elevação tecnológica, o desejo de avançar, de crescer, de se tornar mais do que era universal entre seres inteligentes. Os humanos não seriam diferentes, mas eram diferentes. Os cientistas humanos quem examinou a tecnologia oferecida ficou claramente impressionado. Fizeram perguntas intermináveis sobre como funcionavam os sistemas, em que princípios funcionavam, que limitações tinham.
Passaram semanas estudando tudo com óbvio fascínio. E então eles deram a mesma resposta de antes. Estamos gratos por esta oportunidade, disse o secretário-geral Okonkwo, mas acreditamos que a tecnologia adquirida demasiado rapidamente é uma tecnologia que não é verdadeiramente compreendida. Preferimos desenvolver as nossas próprias capacidades ao nosso próprio ritmo. Ketavrong solicitou uma reunião privada com o secretário-geral. Ele precisava entender o que estava acontecendo. Nenhuma espécie se comportou dessa maneira. Tinha que haver algo que ela queria, algum desejo oculto que ele não conseguiu identificar. Cada ser tinha um preço. Cada civilização tinha uma fraqueza. Ele só precisava encontrar humanidades. Eles se encontraram no escritório dela, uma sala modesta com janelas que davam para um jardim. Ela lhe ofereceu chá, que ele recusou, e então sentou-se à sua frente com a mesma calma paciente que demonstrara desde o início. Secretário-geral, devo perguntar-lhe diretamente, por que a humanidade recusa todas as ofertas que fazemos? O Império oferece benefícios genuínos com muito poucas obrigações. Outras espécies consideram a adesão um privilégio. Por que os humanos são diferentes? Ela ficou quieta por um momento, olhando para o jardim pela janela. Quando ela falou, sua voz era mais pensativa do que conflituosa. Embaixador, estudamos cuidadosamente o seu império. Analisamos a sua história, os seus sistemas econômicos, as suas estruturas militares e as suas relações com as espécies membros. Aprendemos muito. E o que você aprendeu? Que os presentes dos impérios nunca são gratuitos. Ela se virou para encará-lo diretamente. Cada oferta que você faz cria uma dependência. A integração econômica torna as espécies incapazes de sobreviver sem o comércio imperial. A proteção militar torna-os incapazes de se defenderem. A elevação tecnológica os torna incapazes de inovar. Com o tempo, as espécies membros tornam-se componentes do império, em vez de civilizações independentes. Eles perdem a capacidade de escolher seu próprio caminho. Ketirnor não teve resposta. Ela estava descrevendo o processo de integração com uma precisão desconfortável. O Império não conquistou espécies pela força. Absorveu-os através da generosidade, tornando-os lentamente incapazes de existir fora das estruturas imperiais. Era um sistema que funcionou perfeitamente durante 12.000 anos. E esta jovem espécie percebeu isso imediatamente. Lemos história suficiente para saber aonde esse caminho leva, continuou o secretário-geral. Não apenas a sua história, embaixador, a nossa. A humanidade já foi conquistada por impérios que ofereciam paz e prosperidade em troca de submissão. Aprendemos essas lições através de grande sofrimento. Não vamos esquecê-los. Ela se levantou e estendeu a mão, no que Ketivor aprenderá a ser um gesto humano de respeito. Esperamos amizade com o Império, embaixador. Esperamos um comércio justo e uma coexistência pacífica. Mas não nos tornaremos parte do seu sistema. Encontraremos nosso próprio caminho entre as estrelas. Ketivor retornou ao seu navio naquela noite e ficou sentado sozinho em seus aposentos por um longo tempo. Em 2 séculos de serviço, ele nunca deixou de completar uma integração. Ele nunca imaginou que o fracasso fosse possível. As espécies queriam o que o Império oferecia. Eles sempre tiveram. Eles sempre fariam isso. Mas a humanidade não o fez. Ele começou a redigir seu relatório ao comando imperial. E pela primeira vez na carreira ele não sabia o que recomendar. A força funcionária, é claro. O Império poderia conquistar a Terra facilmente. Mas não era assim que as integrações deveriam acontecer. A conquista criou ressentimento que durou gerações. O sistema exigia participação voluntária. E a humanidade não estava disposta. Enquanto escrevia, Ketivor sentiu os primeiros sinais de algo que poderia ser dúvida. O Império aperfeiçoou a integração ao longo de 12.000 anos. Mas talvez a perfeição os tivesse cegado. Talvez eles tenham esquecido como lidar com espécies que valorizam algo mais do que conforto e segurança. Talvez eles tivessem esquecido o que significava liberdade. Ele terminou seu relatório e o enviou pela rede de comunicação.
Em algum lugar da capital imperial, os funcionários liam suas palavras e lutavam para entendê-las. Em algum lugar, os primeiros sussurros de desconforto começariam a se espalhar pelos corredores do poder. A humanidade disse não. E ninguém sabia o que fazer a respeito. 6 meses se passaram desde a recusa da humanidade e o Conselho Imperial estava cada vez mais preocupado. Não porque a Terra representasse qualquer ameaça militar, uma frota de setor único poderia reduzir o planeta a cinzas em poucas horas. A preocupação era algo muito mais perigoso do que armas ou exércitos. A preocupação era a fofoca. O alto executor Morvan apresentou-se perante o conselho e entregou seu relatório com visível desconforto. A situação tornou-se politicamente complicada. A notícia da recusa da humanidade espalhou-se por todo o Império. As espécies-alvo estão discutindo isso abertamente. Uma prova júnior disse não há integração e nada aconteceu. As implicações são preocupantes. O imperador Valadro sentou-se em seu trono, ouvindo com olhos antigos que viram civilizações crescerem e caírem. Ele era velho até mesmo para os padrões valorianos, tendo governado por 300 anos. Durante todo esse tempo, nenhuma espécie resistiu com sucesso à integração. O sistema foi projetado para ser irresistível. O que nossos analistas recomendam? O imperador perguntou. Pressão, Morvan respondeu. Não a força militar, mas a pressão econômica e política. Tornamos a independência desconfortável. Mostramos à humanidade que a cooperação com o Império é o único caminho para a prosperidade. O imperador assentiu lentamente. Foi a abordagem óbvia. As espécies que recusaram a generosidade muitas vezes responderam às dificuldades. O Império tinha muitas maneiras de dificultar a vida daqueles que optavam pelo isolamento. Nos meses seguintes, as coisas começaram a dar errado para a humanidade. As rotas comerciais próximas ao sistema de Saul tornaram-se instáveis. Os navios que transportavam mercadorias humanas enfrentaram atrasos e inspeções inesperados. Os mercados galácticos que estavam abertos à Terra impuseram subitamente tarifas e restrições. Os piratas começaram a aparecer no espaço humano, atacando navios mercantes e desaparecendo antes que as patrulhas pudessem responder. O Império nunca reconheceu oficialmente qualquer ligação com estes problemas. Quando os diplomatas humanos reclamaram, os funcionários imperiais expressaram simpatia e prometeram investigar. Nada mudou. A mensagem era clara o suficiente para qualquer um entender. A cooperação era opcional, mas o isolamento tinha consequências. O embaixador Ketir assistiu de sua estação em órbita ao redor da Terra, esperando que os humanos quebrassem a qualquer momento. A pressão econômica sempre funcionou eventualmente. As espécies não poderiam sobreviver sozinhas numa galáxia dominada por redes comerciais imperiais. Mais cedo ou mais tarde, as preocupações práticas superariam o orgulho teimoso, mas a humanidade não cedeu. Em vez disso, eles se adaptaram. A resposta humana ao isolamento econômico foi rápida e surpreendente. Em vez de mendigar o acesso aos mercados imperiais, aceleraram o seu próprio desenvolvimento. Os estaleiros expandiram-se nos cinturões de asteroides ao redor de Seul. As operações de mineração se espalham por todos os corpos rochosos do sistema. Instalações de fabricação surgiram em luas e plataformas orbitais, produzindo de tudo, desde bens básicos até tecnologia avançada. Os engenheiros humanos trabalharam com intensidade desesperada, fazendo engenharia reversa de cada peça de tecnologia alienígena que já haviam adquirido. Seus drives FTL melhoraram, suas armas tornaram-se mais sofisticadas, seus sensores tornaram-se mais precisos. Eles ainda estavam séculos atrás do Império na maioria das áreas, mas a diferença estava diminuindo mais rápido do que qualquer um havia previsto. Mais preocupante foi o que os humanos fizeram a seguir. Em vez de se isolarem, começaram a aproximar-se de outras espécies, não dos membros leais do Império, mas dos pequenos mundos independentes que existiam nas periferias do espaço imperial. Colônias de mineração, postos avançados de pesquisa, assentamentos de refugiados, os cantos esquecidos da galáxia que o Império nunca se preocupou em absorver. Diplomatas humanos apareceram nestes mundos com RS que eram estranhos e sem precedentes. Eles não pediram homenagem ou lealdade.
Eles não exigiam integração em sistemas humanos. Eles simplesmente propuseram comércio, trocas justas de bens e serviços entre iguais, sem restrições, sem obrigações ocultas. Era uma ideia tão simples que a maioria das espécies não sabia como responder. O comércio no Império nunca foi entre iguais. As espécies maiores estabelecem termos que as espécies menores aceitam. O conceito de parceria genuína era quase incompreensível, mas algumas espécies foram curiosas o suficiente para tentar. Pequenos acordos foram assinados. Navios humanos começaram a aparecer em portos distantes, transportando mercadorias e pedindo apenas um pagamento justo. As palavras se espalharam por redes subterrâneas que existiam há milênios. Os humanos eram diferentes. Os humanos eram confiáveis. A inteligência imperial relatou estes acontecimentos com crescente alarme. A humanidade estava construindo algo que parecia quase uma alternativa ao Império. Não é exatamente uma potência rival, mas como uma maneira diferente de fazer as coisas. Uma prova de conceito que mostrasse que a integração não era a única opção. O alto executor Morvan decidiu que era hora de uma pressão mais direta. Ele viajou pessoalmente para a Terra, solicitando uma reunião com o secretário-geral Oconco. Seu navio desembarcou em Genebra sem nenhuma das cerimônias que acompanharam a chegada do embaixador. Esta não foi uma visita diplomática. Foi um aviso. Eles se conheceram na mesma sala de conferências onde Kifivorin fez suas ofertas. Morvan não se incomodou com gentilezas. Ele era alto para um Valorian, com olhos duros e uma reputação de eficiência que beirava a crueldade. Secretário-geral, o Império tem sido paciente com a humanidade. Respeitamos o seu desejo de independência, mas as suas atividades recentes estão a causar problemas que não podem ser ignorados. Que atividades lhe dizem respeito? Ela perguntou calmamente. Seus contatos diplomáticos com espécies menores. Os seus acordos comerciais fora da supervisão imperial. As vossas tentativas óbvias de construir uma rede alternativa que mina os nossos sistemas econômicos. Ele se inclinou para frente, sua voz caindo para algo que era quase ameaçador. O Império não tolera perturbações. Sugiro que você reconsidere sua posição antes que a paciência acabe. Oconco estudou-o por um longo momento. Quando ela falou, sua voz ainda estava quente, mas havia aço sob o calor que não existia há 6 meses. Alto executor, a humanidade não violou nenhum tratado porque não assinamos nenhum tratado. Negociamos com parceiros dispostos. Construímos relacionamentos com espécies que escolhem trabalhar conosco. Nada do que fazemos é ilegal sob qualquer padrão. Legal não é o mesmo que sábio, respondeu Morvan. Há muitas coisas que o Império pode fazer que não requerem justificação legal. As rotas comerciais podem tornar-se perigosas. Os recursos podem tornar-se escassos. Acidentes podem acontecer em navios e estações. Espero que você entenda o que estou dizendo. Eu entendo perfeitamente, ela disse. Você está nos ameaçando. Você está nos dizendo que se não nos submetermos à autoridade imperial, sofreremos consequências. Isso é preciso? Morvan não esperava que ela declarasse isso tão diretamente. A maioria das espécies fingiu não compreender as ameaças implícitas. Isso deixou todos mais confortáveis, mas aquela mulher olhou para ele sem vacilar, exigindo que ele reconhecesse o que estava fazendo. O Império prefere a cooperação, disse ele cuidadosamente, mas estamos preparados para proteger os nossos interesses. Nós também. Ela se levantou, sinalizando que a reunião havia terminado. Alto executor, a humanidade sobreviveu a eras glaciais, pragas e guerras que mataram centenas de milhões. Já nos recuperamos da beira da extinção mais vezes do que você pode imaginar. Suas ameaças não nos assustam. Eles apenas confirmam que tivemos razão em recusar suas ofertas. Ela caminhou até a janela e olhou para a cidade. Sabemos que não podemos derrotar o Império numa guerra aberta. Não somos suficientemente tolos para acreditar no contrário, mas também sabemos que os impérios não são tão fortes como parecem. Eles têm fraquezas tão pequenas e poderes podem explorar. Eles têm sujeitos que se lembram de como era a liberdade. Eles têm rachaduras que aumentam sob pressão.
Ela se virou para encará-lo. Volte para o seu imperador, auto-executor. Diga-lhe que a humanidade não se deixará intimidar. Diga-lhe que todas as ameaças que ele fizer serão respondidas com maior determinação e diga-lhe que se ele escolher a guerra, a galáxia estará observando. Todas as espécies que já sonharam com a independência verão o que acontece e se lembrarão. Morvan deixou a Terra naquele dia com um sentimento que não experimentava há décadas. Medo, não do poderio militar da humanidade, que ainda era insignificante comparado ao Império. Ele temia algo completamente diferente. Ele temia o que a humanidade representava. Durante 12.000 anos, o Império manteve o controle através de um sistema simples. A resistência era inútil, então as espécies não resistiram. A integração era inevitável, por isso as espécies não lutaram contra ela. O sistema funcionou porque todos acreditaram que funcionava. A fé e o poder imperial mantiveram a paz de forma muito mais eficaz do que a força real. Mas a humanidade não acreditou. Eles olharam para o Império e viram algo que poderia ser desafiado. Olharam para a integração e viram algo que poderia ser recusado. Eles olharam para a inevitabilidade e viram oportunidade em vez de destino. Se outras espécies começassem a acreditar na mesma coisa, todo o sistema entraria em colapso. O Império não poderia realmente controlar todos os mundos com força militar. Havia muitos planetas, muitas espécies, muitas rebeliões potenciais. O controle dependia da obediência, e a obediência dependia da crença de que nada mais era possível. A humanidade estava provando que algo mais era possível. Morvan retornou à capital imperial e entregou pessoalmente seu relatório. O imperador Valadros ouviu sem interrupção, seu rosto antigo não mostrando nada. Quando o auto-executor terminou, a sala do trono ficou em silêncio por um longo tempo. O que você recomenda? O imperador finalmente perguntou. Morvan hesitou. A resposta era óbvia, mas terrível. Devemos fazer deles um exemplo, majestade. Destrua sua frota, ocupe o seu planeta e mostre à galáxia que o desafio tem consequências. A cada ano que esperamos, eles se fortalecem e suas ideias se espalham ainda mais. E o que pensarão as espécies sujeitas quando nos virem conquistar um mundo que só queria independência? Eles pensarão que a resistência é inútil, como deveriam. O imperador ficou quieto novamente. Morvan não conseguiu ler sua expressão. Após 300 anos no trono, Valadros aprendeu a esconder seus pensamentos de todos. Prepare uma frota de batalha, disse finalmente o imperador, mas não ataque ainda. Dê à humanidade uma última chance de aceitar a integração. Deixe claro que a recusa significa guerra. Ele fez uma pausa e algo brilhou em seus olhos antigos. Quero ver como eles respondem. Quero entender com o que realmente estamos lidando. A ordem se espalhou por todo o Império. 300 navios capitais começaram a reunir-se perto do Sistema Sol, a maior concentração de força militar num século, uma mensagem que não poderia ser mal interpretada. A humanidade teve 30 dias para se render ou enfrentar a destruição. E por toda a galáxia, em colônias mineiras, estações de investigação e campos de refugiados, espécies que permaneceram silenciosas durante milênios começaram a sussurrar. Os humanos estavam contra o Império. Os humanos estavam se recusando a se ajoelhar. Talvez, apenas talvez, eles não estivessem sozinhos nesse desejo. As fissuras mencionadas pelo secretário-geral Conco estavam começando a se espalhar. E o Império, pela primeira vez em 12.000 anos, não tinha certeza de como detê-los. A frota de batalha imperial chegou ao Sistema Sol no primeiro dia do ultimato. 300 naves capitais se organizaram em uma formação que bloqueou as estrelas. Cada embarcação era maior do que qualquer coisa que a humanidade já havia construído, carregando armas que poderiam reduzir continentes a vidro. Foi a demonstração de poder militar mais impressionante que a galáxia viu em gerações. O almirante da frota Torvex comandou da ponte de sua nau capitânia, o Eternal Dominion. Ele era um veterano de inúmeros combates, tendo esmagado rebeliões e frotas piratas em metade da galáxia. Esta tarefa deveria estar abaixo de sua posição. As espécies primitivas com algumas centenas de pequenos navios não representavam um verdadeiro desafio militar.
Mas o imperador insistiu na força esmagadora. Não haveria dúvidas sobre o resultado. O embaixador Ketavoren foi chamado de volta à frota para entregar o ultimato final. Ele ficou ao lado do almirante, observando a terra crescer nas telas. 6 meses de negociações fracassadas o deixaram exausto e confuso. Ele ainda não entendia por que a humanidade se recusava a aceitar o que todas as outras espécies abraçavam. Talvez eles entendessem quando vissem a frota que veio para destruí-los. A transmissão saiu em todas as frequências. Todo ser humano com um dispositivo de comunicação poderia ouvir as palavras que decidiriam seu destino. Povo da Terra, este é o embaixador Ketavoren do Império Valorian. Você recebeu amizade e prosperidade. Foi-lhe oferecido proteção e avanço. Você recusou todos os presentes que demos. Agora lhe é oferecida uma escolha final, exceto a integração no Império como um Estado vassalo protegido, ou enfrentar as consequências do seu desafio. Você tem 30 dias para responder. Se você recusar ou não responder, a frota que você vê diante de você reduzirá sua civilização a cinzas. Considere cuidadosamente. Não haverá mais avisos. A transmissão terminou e o silêncio caiu sobre o sistema da alma. A frota esperou. O relógio começou a contagem regressiva. Na Terra, a resposta não foi pânico ou desespero. O secretário-geral Okonkwo dirigiu seu Conselho da Terra Unida numa sessão de emergência que durou 3 dias. O debate foi acirrado, mas focado. A rendição foi discutida e rejeitada por unanimidade. A humanidade passou 3 anos se preparando para este momento. Eles não desperdiçariam esses preparativos agora. A verdade é que a humanidade nunca esperou que o Império simplesmente aceitasse a sua recusa. Desde o momento em que detectaram pela primeira vez as comunicações imperiais, há décadas, os estrategas humanos planearam este confronto. Cada oferta que rejeitaram, cada mês que compraram através da diplomacia, foram usados para construir defesas que o Império não poderia imaginar. Os estaleiros humanos não construíam os grandes navios de guerra que dominavam a doutrina imperial. Em vez disso, construíram milhares de pequenas embarcações rápidas concebidas para um tipo de guerra completamente diferente. Esses navios eram baratos de construir e fáceis de tripular. Individualmente, eles eram insignificantes. Juntos, eles formaram algo que nunca havia sido visto em combate galáctico, mas as naves eram apenas parte da preparação. Um sistema de almas cruzadas escondido em campos de asteroides enterrado sob as superfícies lunares, uma rede de sensores e plataformas de armas vinha crescendo silenciosamente. Os engenheiros humanos estudaram todas as batalhas imperiais registradas na história, analisando táticas, identificando padrões e projetando contramedidas para cada cenário. Eles sabiam como as frotas imperiais lutavam. Eles conheciam as suas formações, as suas respostas padrão, os seus padrões previsíveis de agressão. Mais importante ainda, eles sabiam que os comandantes imperiais nunca haviam enfrentado um inimigo que lutasse como os humanos. A história militar da Terra foi um catálogo de guerras assimétricas, com forças menores derrotando forças maiores através da mobilidade, do engano e da resistência teimosa. Campanhas de gorilas que esgotaram impérios, batalhas navais decididas por táticas inesperadas em vez de poder de fogo superior. Os humanos passaram milhares de anos lutando entre si e aprenderam lições que o Império, com suas vantagens esmagadoras, nunca precisou considerar. Havia outro elemento na preparação da humanidade que teria perturbado ainda mais o Império se eles soubessem disso. Nos últimos 3 anos, os diplomatas humanos estiveram ocupados. Esses pequenos acordos comerciais com espécies menores transformaram-se em algo maior, uma rede de apoio mútuo que se estendia por toda a periferia. ES do espaço imperial. 12 espécies prometeram secretamente apoiar a humanidade se a guerra acontecesse. Eles não podiam oferecer assistência militar. Suas frotas eram muito pequenas e muito distantes para fazer a diferença na batalha, mas podiam oferecer algo quase igualmente valioso: inteligência, comunicações, rotas de abastecimento. 1000 pequenas vantagens que ajudariam a humanidade a sobreviver o tempo suficiente para fazer o Império reconsiderar. Estes aliados tinham as suas próprias razões para apoiar a Terra. Eles viram a humanidade recusar a integração e sobreviver. Eles tinham visto que o Império não era realmente todo-poderoso.
Talvez o mais importante seja o facto de terem ouvido a mensagem do secretário-geral Okonkwo sobre liberdade e autodeterminação. Para espécies que viveram à sombra do Império durante milênios, essas palavras tinham um poder sem medida. Chegou o dia 29 do ultimato. A frota imperial estava entediada de esperar. O almirante Torvix esperava que os humanos se rendessem a qualquer momento. Todas as espécies eventualmente se renderam quando confrontadas com a destruição. Era simplesmente como as coisas funcionavam. Então o secretário-geral Okonkwo transmitiu uma mensagem que alcançou todos os cantos da galáxia. Não apenas o sistema de Saul, mas todos os mundos com equipamentos de comunicação capazes de receber transmissões de longo alcance. Foi o discurso mais ouvido na história galáctica. Ela não ameaçou. Ela não se vangloriava do poder humano. Ela simplesmente falou sobre o que a humanidade valorizava e por que eles não desistiriam disso. Somos uma espécie jovem, disse ela. Cometemos erros terríveis em nossa história. Nós travamos guerras uns contra os outros. Cometemos atrocidades que ainda assombram a nossa memória coletiva. Não somos melhores que outras espécies e não afirmamos ser. Mas aprendemos algo através do nosso sofrimento. Aprendemos que a liberdade não é um presente que pode ser dado pelos poderosos aos fracos. A liberdade deve ser reivindicada. Deve ser defendido. Às vezes, deve ser pago com sangue e sacrifício. O Império oferece-nos paz e prosperidade, mas a paz sem liberdade é apenas uma escravidão confortável. A prosperidade sem independência é apenas uma gaiola bem mobiliada. Rejeitamos estas ofertas não porque não queremos conforto e segurança, mas porque conhecemos o seu verdadeiro custo. Não nos renderemos. Não vamos nos ajoelhar. Se o Império decidir nos destruir, lutaremos até que nosso último navio queime e nosso último soldado caia. E mesmo assim, a ideia que representamos sobreviverá porque existem seres por toda esta galáxia que se lembram de como era a liberdade. Há espécies que sonham com a independência há milênios, mas nunca acreditaram que isso fosse possível. Dizemos a eles agora, é possível. A resistência não é inútil. O Império é poderoso, mas não é invencível. Um dia, talvez não em breve, mas inevitavelmente, a velha ordem cairá e o que surgir no seu lugar será determinado por aqueles que tiverem a coragem de imaginar algo melhor. Ao Império Valorian, dizemos simplesmente isto. Não buscamos sua destruição. Nós não odiamos o seu povo. Pedimos apenas para ficarmos sozinhos para encontrar o nosso próprio caminho entre as estrelas. Se esse pedido for negado, nos defenderemos com tudo o que temos. A escolha é sua. O discurso terminou e o caos irrompeu por toda a galáxia. Em 14 mundos, os cidadãos saíram às ruas exigindo respostas. Por que o Império estava ameaçando uma espécie que só queria a independência? Por que forças militares tão massivas estavam sendo mobilizadas contra um planeta primitivo? As perguntas não tinham boas respostas. O almirante Torvix recebeu relatos de agitação com irritação crescente. Isto deveria ser uma simples demonstração de força. A humanidade deveria se render, e não inspirar rebelião. Ele deu ordens para que a frota energizasse as armas e se preparasse para o ataque. Os 30 dias estavam quase acabando. Era hora de acabar com essa farsa. Então seu oficial sensor ergueu os olhos do console com uma expressão de choque absoluto. Almirante, estamos detectando múltiplos contatos emergindo do campo de asteroides. Quantos contatos? 17.000, senhor, e contando. Torvik sentiu o sangue gelando. A inteligência imperial estimou a frota da humanidade em no máximo 300 navios. 17.000 era impossível. De onde eles vieram? Como eles foram construídos em segredo? As naves humanas eram pequenas, pouco maiores que os caças para os padrões imperiais. Eles emergiram de esconderijos em todo o sistema de Seul como insetos saindo de um ninho perturbado. Mas continuavam aparecendo a cada minuto. 18.000, 19.000, 20.000. Eles não se organizaram em formações de batalha tradicionais. Em vez disso, espalharam-se pelo espaço em padrões mutáveis que os computadores táticos imperiais se esforçaram por analisar.
Eles se moviam com uma coordenação que sugeria uma inteligência única e controladora, tecendo e fluindo como cardumes de peixes respondendo a predadores. Torvex percebeu com horrível clareza que os humanos vinham planejando isso há anos. Cada atraso diplomático, cada oferta rejeitada, cada mês de negociações foram usados para construir esta frota em segredo. Eles estudaram as táticas imperiais e projetaram uma força especificamente destinada a combatê-las. A doutrina imperial presumia que um poder de fogo esmagador venceria qualquer confronto. A doutrina humana não pressupunha nada disso. A Batalha de Seul estava prestes a começar. E pela primeira vez em 12.000 anos, o resultado não era certo. O almirante Torvex deu a ordem de ataque ao amanhecer, segundo os cálculos da Terra. 300 naves capitais imperiais avançaram em formação perfeita. Suas armas foram carregadas e suas tripulações confiantes, apesar dos números inesperados que enfrentaram. O Império já havia lutado em menor número antes. Tecnologia e treinamento superiores sempre compensaram a mera quantidade. A frota humana respondeu fazendo algo que nenhum comandante imperial jamais tinha visto. Em vez de formar linhas de batalha ou posições defensivas, os pequenos navios espalharam-se em todas as direções. Eles se espalharam pelo sistema de Seul como sementes levadas pelo vento, parecendo fugir do avanço dos navios de guerra. Alguns oficiais imperiais riram da exibição. Os primitivos já estavam em execução. Então os ataques começaram. Naves humanas emergiram de ângulos inesperados, atingindo as bordas da formação imperial. Eles não tentaram confrontos diretos com navios capitais. Em vez disso, visaram sistemas expostos, conjuntos de sensores, antenas de comunicação e projetores de blindagem. Dezenas de pequenas embarcações enxameariam em um único ponto, esmagando as defesas com grande número antes de recuar para o vazio. Torvex ordenou que os caças o perseguissem e esse foi seu primeiro grande erro. Os caças imperiais eram mais rápidos que as naves humanas individuais, mas foram projetados para brigas de cães, e não para caçar presas ao longo de milhões de quilômetros. As naves humanas os conduziram em perseguições sinuosas através de campos de asteroides, onde sua velocidade se tornou um problema. Plataformas de armas ocultas eram ativadas à medida que os combatentes passavam, pegando-os em fogos cruzados que eles nunca imaginaram. Na primeira hora, o Império perdeu 300 caças e não danificou nada significativo. A frota humana permaneceu intacta, circulando a formação imperial como lobos ao redor de um animal ferido. O almirante ajustou suas táticas. Ele ordenou que suas naves capitais ignorassem os pequenos atacantes e avançassem em direção à Terra. Se pudessem ameaçar o planeta diretamente, os humanos seriam forçados a defendê-lo, lógica militar padrão, proteger o que é mais importante ou perdê-lo para sempre. Mas a humanidade também previu isso. O caminho para a Terra estava repleto de obstáculos que os sensores de alguma forma não perceberam. Minas flutuavam em um espaço aparentemente vazio. Plataformas de armas automatizadas ativadas a partir de asteroides adormecidos. Navios de abastecimento que pareciam alvos fáceis explodiram quando abordados, destruindo os atacantes com sua carga de ogivas ocultas. A frota imperial foi projetada para combater outras frotas. Foi projetado para grandes batalhas onde as formações se chocavam e os mais fortes saíam vitoriosos. Ele não foi projetado para esta guerra lenta, onde todos os custos avançados sobrevivem e não alcançam nada. 6 horas de batalha, Torvex perdeu 15 naves capitais e não conseguiu nada. Sua frota ainda era roelha e se afastaram da Terra e o enxame humano não mostrou sinais de enfraquecimento. Na verdade, eles pareciam se tornar mais eficazes à medida que a batalha continuava, aprendendo com cada combate e adaptando suas táticas em tempo real. A estratégia humana tornou-se clara com o passar das horas. Eles não estavam tentando destruir a frota imperial. Eles estavam tentando esgotá-lo. Cada ataque teve como alvo a logística. Os navios de abastecimento eram alvos prioritários. Os transportes de munição foram emboscados antes que pudessem chegar às linhas de frente. Os tanques de combustível foram desativados e capturados, em vez de destruídos. Torvex percebeu com horror crescente que sua frota estava morrendo de fome lentamente. As armas que deveriam estar totalmente carregadas estavam acabando.
Os escudos que deveriam estar na potência máxima foram enfraquecendo à medida que as reservas de energia se esgotavam. Suas naves ainda podiam destruir qualquer nave humana em segundos, mas sempre havia mais humanos e sua munição era finita. O ponto de viragem ocorreu 12 horas após o início da batalha. Um ataque coordenado de 3.000 navios humanos sobrecarregou as escoltas, protegendo o principal comboio de abastecimento da frota. A batalha durou apenas 20 minutos, mas quando terminou, 2/3 dos suprimentos restantes da frota eram destroços à deriva no espaço. Torvex olhou para a tela tática, observando os ícones que representavam seus suprimentos piscarem de azul para vermelho. Sua frota ainda superava os humanos por uma margem enorme. Suas naves capitais mal foram arranhadas, mas nada disso importava se suas armas silenciassem porque não havia mais nada para disparar. Ele estava caçando os humanos há 12 horas e de alguma forma eles estavam caçando ele o tempo todo. A decisão de recuar foi a mais difícil de sua carreira. As frotas imperiais não recuaram. Eles não reconheciam que potências menores poderiam forçá-los a recuar, mas Torvex era um oficial prático e entendia de matemática. A sua frota poderia continuar a lutar e eventualmente ficar sem munições, deixando 300 naves capitais indefesas no espaço inimigo, ou poderia retirar-se agora, reabastecer-se e regressar com uma força esmagadora. Ele escolheu a retirada. A frota humana não perseguiu enquanto os navios imperiais recuavam. Eles mantiveram a formação de enxame, observando a retirada com o que poderia ser satisfação ou exaustão. Ambos os lados deram tudo o que tinham. A diferença é que a humanidade deu tudo e teve sucesso, enquanto o Império deu tudo e falhou. A notícia da retirada se espalhou pela galáxia mais rápido do que qualquer nave poderia viajar. Uma espécie primitiva lutou contra a Marinha Imperial até a paralisação. 300 navios humanos destruídos, mas a frota que veio conquistá-los recuou. Não foi uma vitória em nenhum sentido tradicional. Ambos os lados sofreram perdas. Nenhum dos dois tinha alcançado completamente os seus objetivos, mas a percepção importava mais do que a realidade e a percepção era devastadora para o Império. Em uma dúzia de mundos, cidadãos que permaneceram obedientemente silenciosos durante gerações, de repente encontraram suas vozes. Se a humanidade pudesse resistir, talvez outros também pudessem. Se o Império não fosse invencível, talvez as antigas regras não se aplicassem mais. Os movimentos de independência que estiveram adormecidos durante séculos voltaram à vida. O Conselho Imperial convocou uma sessão de emergência enquanto chegavam relatórios de todo o seu território. O alto executor Morvan apresentou a análise militar com fúria mal contida. A frota não havia sido derrotada, insistiu ele. Tinha simplesmente optado por conservar recursos para um envolvimento mais decisivo. A vitória ainda estava garantida, mas o Imperador Valadros ouviu a análise com olhos antigos que viam além dos números e estatísticas. Ele entendeu o que Morvan não entendeu. O Império não havia perdido uma batalha. Tinha perdido algo muito mais valioso. Tinha perdido o mito da invencibilidade. Durante 12.000 anos, as espécies submeteram-se à integração porque acreditavam que a resistência era impossível. Essa crença desmoronou nos campos de asteroides do Sistema Sol. Todos os mundos que alguma vez sonharam com a liberdade estavam agora a calcular se o sonho se poderia tornar realidade. O imperador pediu silêncio e pronunciou uma voz que carregava o peso de séculos. Enfrentamos uma escolha. Podemos enviar outra frota, maior que a primeira, e esmagar a humanidade através da força bruta. Podemos demonstrar que o desafio só leva à destruição. Esta é a resposta tradicional. Funcionou por 12 milênios. Ele pausou seu olhar varrendo o conselho reunido. Mas me pergunto se as tradições estão falhando conosco. Não construímos este império apenas através da força. Nós o construímos oferecendo algo que as espécies queriam. Paz, prosperidade, segurança. Tornamos a integração atrativa e por isso as espécies escolheram-na de bom grado. A humanidade recusou porque quer algo que não oferecemos. Independência, autodeterminação, direito de fazer as próprias escolhas, mesmo que essas escolhas sejam erros. Sempre tratamos esses desejos como obstáculos a serem superados. Talvez devêssemos perguntar por que eles são tão importantes.
Morvan interrompeu com uma impaciência mal contida. Majestade, com respeito, estas são questões filosóficas que podem ser debatidas mais tarde. A preocupação imediata é militar. Devemos responder a esta derrota com uma força esmagadora ou enfrentaremos uma rebelião em todo o império? Devemos? A voz do imperador ficou fria. Governei durante 300 anos, alto executor. Vi rebeliões esmagadas e populações subjugadas. Tenho observado espécies que outrora tiveram culturas orgulhosas tornarem-se servos dependentes. Mantive a ordem através da força e do medo. E agora olho para o império que construí e pergunto-me o que será daqui a 300 anos. Ele se levantou do trono, algo que raramente fazia em sessões formais. Não enviarei outra frota para o sistema de almas, ainda não. Não condenarei a humanidade à destruição sem antes compreendê-la. Talvez eles tenham algo a nos ensinar sobre o que esquecemos. O conselho irrompeu em protestos, mas o imperador silenciou-os com um gesto. Sua palavra era lei e sua decisão era final. Não haveria retaliação imediata contra a terra. No rescaldo da batalha, ambos os lados cuidaram das feridas e consideraram o futuro. A humanidade sobreviveu, mas a um custo terrível. Milhares de pilotos morreram nos ataques do enxame. Inúmeros navios foram destruídos. A vitória tal como foi comprada com sangue. O secretário-geral Okonkwo dirigiu-se aos sobreviventes com orgulho sombrio. Eles provaram que a humanidade não abriria mão da sua liberdade. Eles mostraram à galáxia que pequenas potências poderiam enfrentar impérios, mas a guerra não acabou. Mal havia começado. A questão agora é o que veio a seguir. O Império eventualmente retornaria com mais navios e melhores estratégias. A humanidade não poderia vencer uma guerra prolongada contra um poder tão esmagador. Eles precisavam de uma solução diferente. Eles precisavam mudar totalmente os termos do conflito. E em algum lugar da capital imperial, um antigo imperador começava a se perguntar se a jovem espécie chamada humanidade poderia ter respostas para perguntas que ele havia parado de fazer há muito tempo. A batalha acabou. A verdadeira luta estava apenas começando. 1 ano se passou desde a Batalha do Sol e a galáxia se transformou de uma forma que teria parecido impossível há uma década. O Império Valorian ainda controlava vastos territórios. A sua frota ainda patrulhava antigas rotas comerciais e a sua burocracia ainda administrava milhares de mundos. Mas algo fundamental mudou. A certeza se foi. Os movimentos de independência eclodiram numa dúzia de sectores, não rebeliões armadas, que o Império poderia ter esmagado facilmente, mas algo mais perigoso. Exigências pacíficas de autonomia, resistência econômica, renascimento cultural. Espécies que tinham sido obedientes durante milênios estavam subitamente a recordar as suas próprias histórias, as suas próprias tradições, os seus próprios sonhos. O Império sempre manteve o controle através de uma combinação de benefícios e medo, a integração oferecia prosperidade e proteção, a resistência oferecia destruição. A maioria das espécies achou a escolha óbvia, mas a humanidade demonstrou uma terceira opção. A resistência não precisava significar destruição. O Império poderia ser desafiado e sobreviver. O Imperador Valadro passou longas horas estudando relatórios de todo o seu domínio, observando as rachaduras se espalharem por estruturas que pareciam eternas. Os seus conselheiros apelaram à ação militar, esmagaram as rebeliões que diziam, deram exemplos, restauraram a ordem através do medo. Mas o imperador viveu durante séculos e compreendeu algo que os seus conselheiros não compreenderam. O medo era um recurso que poderia ser esgotado. Cada rebelião esmagou mártires criados. Cada população subjugada criou ressentimentos que duraram gerações. O Império poderia vencer 100 pequenas guerras e ainda assim perder a luta maior. Ele tomou uma decisão que chocou todos que o conheciam. Ele viajaria pessoalmente para a Terra, não com uma frota, sem ameaças, apenas com uma única nave diplomática. Transportando governantes de 3/4 da galáxia conhecida. Seus conselheiros pensaram que ele havia enlouquecido. O alto executor Morvan ameaçou renunciar.
O Conselho Imperial debateu se o imperador se tornará mentalmente incapaz para o cargo, mas Valadros governou durante 300 anos através de guerras, pragas e crises que teriam destruído líderes menores. Ele sabia o que estava fazendo, mesmo que ninguém mais entendesse. A nave do imperador chegou ao sistema de Seul em uma manhã clara pelo calendário da Terra. Naves humanas escoltaram através das redes defensivas que ainda cercavam o planeta, rastreando armas, mas não disparando. O secretário-geral Conco encontrou-se com o imperador na plataforma de desembarque em Genebra, sozinho, sem guardas ou cerimônia. Eles eram um par estranho, um antigo governante cuja espécie havia conquistado galáxias, um líder humano cuja civilização mal havia alcançado as estrelas. Eles não deveriam ter nada em comum. E ainda assim, quando se entreolharam, havia algo parecido com reconhecimento em seus olhos. Bem-vindo à Terra, Majestade, disse Oconco. Confesso que não esperávamos esta visita. Confesso que não esperava conseguir, respondeu Valadros. Há um ano eu estava preparado para destruir o seu mundo. Agora estou aqui em busca de compreensão. A galáxia mudou, secretário-geral. Eu preciso entender o porquê. Ela o conduziu pela cidade, passando por edifícios que haviam sido danificados na guerra e que agora estavam sendo reconstruídos. Passamos por muros memoriais cobertos com nomes daqueles que morreram defendendo a liberdade da humanidade. Passamos por parques onde as crianças brincavam, sem saber que o governante do maior império da história caminhava entre elas. Valadros observava tudo com a atenção cuidadosa de quem passou séculos analisando civilizações. Ele viu a diversidade das culturas humanas, a forma como diferentes tradições coexistiam nos mesmos espaços. Ele viu os argumentos e debates que pareciam surgir constantemente a cada decisão. Ele viu o caos que seus conselheiros sempre citaram como prova da inferioridade humana. Mas ele também viu outra coisa. Ele viu adaptação. Ele viu criatividade. Ele viu uma espécie que quase se autodestruiu uma dúzia de vezes e que de alguma forma sempre encontrava uma maneira de sobreviver e crescer. O caos não era fraqueza, era flexibilidade. Era a capacidade de mudar quando as circunstâncias exigiam mudança. O imperador passou 3 dias na Terra visitando cidades e aldeias, conversando com líderes e cidadãos comuns. Ele fez perguntas que surpreenderam a todos. Não sobre capacidades militares ou recursos econômicos, mas sobre história, sobre filosofia, sobre o que os humanos acreditavam e por que acreditavam nisso. No último dia, encontrou-se com a secretária-geral Conco no seu escritório para uma conversa privada que mudaria o curso da história galáctica. Governei o Império durante 300 anos, disse ele. Nesse tempo, absorvi centenas de espécies em nosso sistema. Eu trouxe a paz a mundos que só conheciam a guerra. Espalhei a prosperidade por civilizações que só conheciam a pobreza. Eu acreditava que estava construindo algo ótimo. Ele fez uma pausa olhando pela janela para um mundo que recusou tudo o que ele ofereceu. Mas eu também assisti às culturas desapareceriam. Tenho observado espécies únicas tornarem-se cópias umas das outras, todas seguindo os mesmos padrões, todas tendo os mesmos pensamentos. O Império não conquista apenas pela força. Conquista através da homogeneidade. Tornamos tudo igual e, ao fazê-lo, destruímos o que tornou cada espécie valiosa. Oconco ouviu sem interromper. Ela havia aprendido a ter paciência em seus anos de liderança, a capacidade de deixar os outros chegarem às suas próprias conclusões. A humanidade recusou a integração porque vocês entenderam algo que havíamos esquecido. O imperador continuou. Diversidade não é caos. Independência não é desordem. A galáxia não precisa de um sistema único que controle tudo. São necessários muitos sistemas que cooperem enquanto permanecem distintos. O que você está sugerindo, Sua Majestade? Ele se virou para encará-la diretamente. Estou sugerindo que o Império tal como existe atualmente não pode sobreviver. As rachaduras já estão se espalhando. Dentro de outro século, talvez 2, haverá rebeliões que não poderemos suprimir. Guerras que esgotam os nossos recursos, colapsos que destroem tudo o que construímos. A menos que mudemos, a menos que nos tornemos algo diferente, e acredito que a humanidade pode nos mostrar como.
As negociações que se seguiram duraram meses, foram difíceis e contenciosas com momentos em que tudo parecia prestes a ruir, mas lenta e dolorosamente emergiu um novo quadro, não de conquista ou integração. Parceria. O Tratado de Saul estabeleceu princípios que nunca existiram na governação galáctica. Cooperação voluntária entre parceiros iguais, defesa mútua sem vacilações, comércio sem exploração, intercâmbio cultural sem apagamento. Era idealista, impraticável e provavelmente fadado ao fracasso. Mas também foi a primeira vez que alguém tentou algo diferente. A cerimônia de assinatura foi realizada na mesma Câmara onde a humanidade rejeitou todas as ofertas imperiais 3 anos antes. Participaram representantes de 100 espécies, incluindo as 12 que apoiaram secretamente a humanidade durante a guerra. Eles assistiram ao Imperador Valadros e ao Secretário-Geral Conco assinarem documentos que remodelariam a civilização. Quando o Imperador adicionou seu selo, ele olhou para o líder humano com uma expressão que poderia ser de respeito ou algo mais profundo. Há 3 anos, a sua espécie disse não a tudo que oferecíamos. Você sabe o quão inédito isso foi? Em 12.000 anos, ninguém simplesmente recusou. Não tínhamos protocolos para rejeição. Não tínhamos estratégias para lidar com espécies que não queriam o que fornecíamos. Tivemos que dizer não, respondeu o Conco. Tínhamos que provar que era possível. Você provou mais do que isso. Você provou que nosso sistema não era inevitável. Você provou que existiam alternativas. Você provou que uma pequena espécie com nada além de determinação poderia desafiar um império que nunca havia sido desafiado. Ele pausou algo parecido com admiração em seus olhos antigos. Você nos aterrorizou, secretário-geral. E talvez fosse exatamente disso que precisávamos. Fora da Câmara, multidões se reuniram de todos os cantos da galáxia. Espécies que foram rivais durante milênios ficaram lado a lado, observando o desenrolar da história. Eles não sabiam o que o futuro traria. Eles não sabiam se este novo e frágil arranjo sobreviveria aos desafios futuros. Mas eles sabiam que algo havia mudado. As velhas certezas desapareceram. O antigo sistema estava desmoronando. E em seu lugar, algo novo estava nascendo. Tudo começou porque uma espécie jovem olhou para o maior poder da galáxia e simplesmente disse não, obrigado. Continuou porque essa recusa inspirou outros a acreditar que a mudança era possível. E perduraria porque o sonho de liberdade, uma vez despertado, nunca poderia ser verdadeiramente extinto. A secretária-geral Conco ficou na janela de seu escritório após a cerimônia, observando a celebração abaixo. O Imperador Valadros estava ao lado dela, um aliado improvável em uma empreitada impossível. Você acha que vai funcionar? Ela perguntou. Este novo sistema que criamos? Eu não sei, ele admitiu. Nada parecido com isso jamais foi tentado. Haverá falhas. Haverá contratempos. Haverá aqueles que preferirão os velhos métodos e lutarão para restaurá-los. Mas vale a pena tentar. O antigo imperador ficou quieto por um longo momento. Quando ele falou, sua voz continha algo que soava quase como esperança. A humanidade me ensinou algo que havia esquecido, secretário-geral. Às vezes o mais importante é não ter sucesso. Às vezes, o mais importante é simplesmente tentar. Acreditar que algo melhor é possível, mesmo quando todas as evidências sugerem o contrário. Recusar-se a aceitar que o modo como as coisas são é o modo como sempre devem ser. Ele se virou para encará-la e, por um momento, o peso dos séculos pareceu viver em seus ombros. Sua espécie chama isso de esperança. Eu tinha esquecido como era isso. Obrigado por me lembrar. Lá fora, a celebração continuou até altas horas da noite. Naves de 100 mundos enchiam o céu, suas luzes misturando-se com as estrelas. Em algum lugar naquela vasta extensão, o futuro esperava para ser escrito, e tudo começou porque a humanidade se recusou a dizer sim.